conversando uns dias aí com uma amiga e ela falando sobre uma outra pessoa que estava conversando sobre Deus e essa pessoa, não, mas não acho que é assim, Deus é amor, né? Deus quer nossa felicidade, Deus é amor, como se não houvesse uma responsabilidade da nossa parte perante Deus, né? E aí é o que eu falei da outra vez e é o que eu sempre fico pensando na minha cabeça. Se a pessoa não acredita em Deus, em Jesus, se não acha que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, uma coisa, livre, leve, solto, siga a sua vida, faça o que quiser, não se prenda pelas coisas que a igreja, a Bíblia fala. Ótimo. Mas a questão é, as pessoas dizem, eu creio em Deus, tenho fé em Jesus Cristo, faço minhas orações em casa, mas aí quando vai falar sobre o caráter de Deus, sobre Jesus, não fazem a mínima ideia de quem são eles. Criam um Deus na própria cabeça, idealizam um Deus, idealizam um Jesus Cristo, inventam na cabeça deles um personagem e falam, não, mas o Jesus que eu acredito é assim, o Deus que eu acredito é assado. Não existe o Deus que você acredita, o Jesus que você acredita. Porque o Jesus, o Deus Criador, céu, terra, animais, natureza, que enviou Jesus para a terra para morrer pelos nossos pecados, Espírito Santo, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o Deus, de onde surgiu? Tá na Bíblia. Está na Bíblia. Né? Do mesmo jeito que tem lá, os muçulmanos têm o Alcorão deles, né? Outras religiões têm seus livros, têm seus líderes, tal. Um Deus, Criador único, o Jesus, é o da Bíblia. Aí as pessoas dizem que creem em Deus, que têm fé em Jesus, que tem o Espírito Santo dentro delas, mas não lê uma folha disso aqui para saber quem é Deus, para conhecer a Jesus e o seu caráter, como eles agem, como eles são, como eles pensam, o que eles dizem, o que eles orientam, as ordenanças. E aí ficam nessa, porque o Deus que eu acredito, meu Deus, não, Deus é amor. Deus, a gente pode fazer o que quiser, faça o que quiser, pois é tudo da lei. Faça o que quiser, porque Deus nos ama. Sim, Deus nos ama. Mas e Deus é amor. Diz em 1 João 4, Deus é amor. Mas Deus é também justiça. Porque em 1 Coríntios 13 vai dizer, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E Deus, ele é amor, e porque ele é amor, ele é justo. Então as pessoas acham que podem viver da maneira que elas quiserem, que elas desejam, e que não haverão consequências por isso, né? O nosso mundo terreno aqui, ele é só um espelho do mundo espiritual. Se você já não lembra do filme Matrix, faz uma reprise, assiste todos eles novamente. Você vai entender as sacadas, entendeu? É mais ou menos isso. O mundo espiritual é o mundo real, aqui é a nossa simulação, é o espelho, entendeu? É a nossa passagem por essa terra. É passageira. A gente tem algo a mais depois, que é o eterno, que é a vida eterna. Entende? Mas as pessoas acham que podem fazer o que quiser sem consequência. E no nosso mundo natural aqui, a gente tem as consequências. Não tem? Tem o Código Penal ali, civil, né? O Código Penal. Se você roubar, você vai preso. Se você matar, em tese, né? Mas enfim, se você matar, você vai preso. Traficar, vai preso. Estuprar, vai preso. Tem as consequências, né? Vai a julgamento. Então, aqui a gente tem a justiça, não é verdade?
Então, se um cara vem e estupra uma mulher, e aí ele vai pra cadeia, vai ter um julgamento, né? E o juiz não quer saber se ele se arrependeu de verdade e nunca mais vai cometer aquele crime. Porque ele pode ter se arrependido. Muitos, na maioria não, né? Mas vamos fazer de conta, não, o cara foi, estuprou uma mulher, se arrependeu. Estou arrependido, nunca mais vou fazer. E aí por isso o juiz fala, não vai mais fazer, meu queridão? Então tudo bem, tá tranquilo, vai pra casa. Não, tem o Código Penal, tem um livro ali dizendo como que a gente tem que agir, qual que deve ser a nossa conduta na sociedade, que a gente não pode sair por aí roubando, matando, cometendo crimes. Tá no livro. Cada um vai ser penalizado de acordo com a sua gravidade. Furto, assalto à mão armada, tráfico, o que seja. Tem lá naquele livro. Se fizer isso, vai ter essas consequências. E esse aqui é um livro também do mundo espiritual, que nos ensina, nos orienta a como viver a nossa vida. E Deus dizendo as ordenanças, os mandamentos, as orientações, tá tudo aqui. E aí se a gente faz tudo ao contrário do que Deus está falando, do que Deus está ordenando, a gente quer fazer tudo ao contrário e não quer receber as consequências, não, porque Deus me ama. Então eu posso viver na putaria, fazer a bagaceira que eu quiser, viver do meu jeito. Não, ele está falando aqui o jeito que nós devemos viver. Ninguém é obrigado a seguir. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a acreditar em Jesus. Ninguém é obrigado a seguir a Bíblia. Mas, a partir do momento que você diz que acredita, que você diz que tem fé nesse Jesus, que você diz, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, amém, Espírito Santo está dentro de mim, tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, sou uma pessoa de Deus. Aí você diz isso, mas você não lê isso aqui, você não segue isso aqui, alguma coisa de errado não está certo, tem alguma coisa de estranho. É a mesma coisa que você querer receber salário sem trabalhar. Não, vou ficar na minha casa um mês inteiro, mas no fim do mês eu quero que o RH deposite lá o pagamento na minha conta. Não faz sentido, né? É a mesma coisa, você quer ter a salvação em Deus. Não, eu vou morrer, eu vou pro céu. Não quero ir pro inferno. Vou morrer, eu vou pro céu. Então você quer o seu pagamento do seu salário, a salvação, mas sem exercer o que está aqui? Então você quer o salário sem exercer sua função na empresa? Não faz sentido nenhum, né? Então essa coisa de Deus é amor. Deus ama. E é por isso que Ele entregou o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter de volta o acesso direto a Ele e através de Cristo nos tornarmos filhos de Deus. Porque não são todos filhos de Deus. Então a gente fica muito nessa de não, Deus é amor. Deus é amor, mas o amor está ligado à justiça, à bondade e à verdade. Não tem como haver amor sem justiça. Entende? Então, às vezes as pessoas ficam pensando tanto que é muito hipócrita esse pensamento, porque se acontece alguma coisa aqui, se alguém rouba o teu celular, se alguém faz alguma coisa de errado contigo, tu quer a justiça para essa pessoa. Mas aí, tu que diz acreditar em Deus, ter fé em Jesus, aí tu tá fazendo tudo ao contrário, desobedecendo ao Senhor, nem sequer lê a palavra de Deus, mas aí você faz toda a putaria, vive do jeito que tu quer, come todo mundo, dá para todo mundo, faz trambique a todo lado, se envolve em esqueminhas de corrupção, quer tirar vantagem em cima dos outros. Então faz uma vida totalmente contrária da vontade de Deus. E aí você não quer sofrer as consequências?
De tipo, Deus não me mandaria pro inferno, eu sou uma pessoa boa. Volta lá no outro vídeo. Ninguém é bom sem Jesus Cristo. Primeiro, bom só Jesus Cristo que foi que morreu por nós. Então, de novo, não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Acha que a Bíblia é um livro comum, uns ensinamentos bacanas, da hora. Não acha que existe essa coisa de céu e inferno. Ok, não é pra ti. Cada um crê no que quer e vive do jeito que quer. Agora, se tu diz que crê em Jesus e não faz a menor ideia, não quer nem conhecer a Jesus através da Bíblia, porque é aqui que você vai conhecer sobre Jesus, quem ele era, o que ele fez, da onde ele veio, aonde ele está, quando que volta, da onde nós viemos, a nossa origem, o nosso propósito, o nosso sentido de vida. Tá aqui. Entende? Então, se a pessoa não acredita, é uma coisa. Se ela tem outra religião, se ela tem outra fé, se ela tem outro modo de enxergar, amém. Estamos num mundo livre para isso. Cada um tem a sua fé, a sua religião, a liberdade de crer no que quiser. Agora, a partir do momento que você bate no peito e fala, não, eu creio, eu sou de Deus, sou de Jesus, eu tenho fé, Espírito Santo, é isso aí. Mas aí não está alinhado com a palavra de Deus, está vivendo todas as loucuras, patifarias desse mundo, aí não faz nenhum sentido. E aí quer viver fazendo as merdas todas e depois, não, Deus é amor. Deus não vai me mandar para o inferno, Deus é amor. Aí então você quer fazer o que você quer. Ele está aqui falando, filho, vai por essa direção, segue esse caminho, não faz isso, não faz aquilo, age dessa maneira. Olha, a vida eterna você consegue desse jeito, aquele jeito, aquela tentação, fuja dela. Ele está aqui, ó, te ensinando, te orientando, te mostrando como chegar no caminho para a vida eterna. Porque essa vida aqui é só uma passagem. Vai acabar. Todo mundo morre um dia. E aí depois é o julgamento e a vida eterna. E se você crê em Deus, Jesus da Bíblia, você sabe que ou é céu ou é inferno. Ou é a redenção com Cristo ou é a condenação, o tormento eterno com o diabo. Então, aí você diz que professa essa fé, mas quer viver igual a todos os outros que não professam? Fazendo essa merda toda e depois, não, Deus não me manda pro inferno porque ele é amor. Deus não manda ninguém pro inferno. É a gente que decide se vai ou não. É a gente que escolhe, que tem não o livre-arbítrio, porque não existe livre-arbítrio, mas a gente tem a livre agência, a autonomia da escolha. São coisas diferentes, parece igual, mas são diferentes, entende? Porque as nossas escolhas nunca são livres, nunca são livres. Eu vou falar disso depois. Nossas escolhas nunca são livres, sempre tem algo por trás dela. O que nós temos é a autonomia de escolher, se eu vou por esse, eu vou por esse, mas essa autonomia, ela não é livre de influência. Então a gente pode escolher o nosso caminho. Então se a pessoa está indo para o inferno, não é porque Deus mandou. Porque aqui está mostrando exatamente o caminho, olha só. Aqui está o caminho para não ir para o inferno. Aqui está mostrando quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que a gente deve fazer, como, entendeu? Está aqui. Aí se a gente se recusa, não quero. Pronto, tá ótimo. Sua escolha, entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus já está salvo, não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. E crer não é saber que Ele existe. Ah, não, Deus existe sim. Ah, não, Jesus existe, porque até os muçulmanos creem em Jesus. Creem na existência de Jesus, mas eles não acham que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Eles creem que Jesus foi só não, sim, eu acredito, Jesus veio, viveu, foi mais um profeta,
E é só isso, entende? Então, crer é se render ao senhorio de Jesus Cristo. É fazer dele o Senhor da nossa vida. Então, se Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, então se ele é o Senhor da minha vida, significa que ele é o meu dono. Então, se ele é o meu dono, eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que Jesus quer. E o que Jesus quer? Tá aqui. Aí você abre e vê o que Deus quer de mim. O que Jesus quer de mim? Primeiro, básico, Êxodo 20. O que Deus quer de você? Êxodo 20. Depois vai ler livro de Tiago, Filipenses, Tessalonicenses, 1 Pedro. É assim, ó, basicão, arroz e feijão do que Deus quer pra gente. Ai, qual é o meu propósito nesta vida? O teu propósito nessa vida é ali na Bíblia. Ler esses livros que eu acabei de falar. Você vai descobrir. Entende? Então, você crê em Deus. Jesus. O mínimo é buscar a palavra dele, é conhecer o caráter dele. Entende? E quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer fazer o que desagrada ela. Não é isso? Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar essa pessoa, fazer o que deixa ela feliz. Fazer ela feliz, fazer as coisas que agradam. E é a mesma coisa com Deus. Se você ama Deus, ama Jesus, você vai fazer o que agrada a Ele. Não, eu não vou fazer isso porque eu quero, pelo meu egoísmo, pela minha satisfação própria. Eu vou fazer isso em amor a você porque eu quero te agradar. E é assim que a gente tem que fazer com Deus. Mas o que agrada a Deus? Está aqui na Bíblia. E o que desagrada a Deus? Está na Bíblia. Então, assim, só dizer que acredita, até os diabos, até os demônios acreditam. E morrem de medo. Entende? Então, acreditar, saber da existência, não muda nada. Crer, ter fé em Jesus é a rendição, entregar a vida a Ele e viver para Ele e que Ele viva em nós. E aí a gente passa a fazer a vontade dele e não a nossa.